Vocês poderiam definir o que seria a alta performance, como identificar e medir isso na vida de uma pessoa, para saber se ela realmente está performando bem ou se ela está muito aquém do que poderia fazer? Eu li um estudo uma vez de um cara chamado Daniel Chambliss, que ele é um antropólogo e ele fez um estudo onde ele visou descrever, foi um estudo descritivo, a rotina de atletas olímpicos, que são pessoas que vivem numa alta performance, que conseguem alcançar tempos, conseguem alcançar um nível de força, um nível de puxa, de corre, que realmente um ser humano que não se dedica àquilo jamais conseguiria alcançar. E ele chegou numa conclusão bastante chamativa, eu diria, e até em certo ponto óbvia, que no artigo ele descreve que a alta performance ou a excelência é trivial. Ele usa a palavra mundana. E ele diz que se você pegar a vida desses atletas e fizer um filme e rodar a vida deles em time-lapse, bem rápido, você vai dormir de tédio. Muito parecido. É a mesma coisa todo dia. É chato. Você treina, você come, você descansa, você final de semana faz uma coisa ou outra diferente, aí você volta, treina, come, descansa, volta, treina, come, descansa. Então ele conclui com uma frase bem impactante que depois que eu li, e até de certa forma o Muzi tem uma bio no Instagram dele que acho que traduz isso também. Ele fala que a excelência nada mais é do que o amontoado de comportamentos que isoladamente nada tem de extraordinário ao Muito longo do bom. tempo. É comer, dormir, treinar. Se você pegar isolado, nenhum desses itens tem nada de extraordinário. Você não fez nada que depende de sorte, que depende de dar certo alguma coisa. É comer, dormir, treinar, estudar, comer, dormir, treinar, estudar. E você começa a transformar a excelência em uma coisa que você faz repetidas vezes, né? O hábito. Agora, você sabe que ao longo do tempo, Wesley, eu precisei entregar uma visão alternativa, porque eu fui chamado para dar uma aula sobre alta performance. E qual é o problema? O problema é que as pessoas elas não sabem como chegar na repetição. Uhum, E o que repetir. uhum, E aí, o que foi meu raciocínio sobre isso? Meu raciocínio foi que, primeiro, alta performance, ela é o estado ou a situação onde você não consegue atingir uma função de excelência com apenas uma etapa só. Ou seja, não é uma coisa que no outro dia você acorda e você começa a fazer daquele jeito. É uma sequência, ou seja, uma estratégia elaborada para você fazer uma coisa extremamente simples. E o exemplo que a gente tem na vida, né? O simples é o mais complexo. Você pergunta, por exemplo, eu imagino a brincadeira que falam, né? Se você perguntar para um adulto como é que põe uma girafa na geladeira, o adulto não consegue te responder. Se você perguntar para uma criança, ele vai falar assim: abre a porta da geladeira, põe a girafa e fecha a geladeira. Se você virar para o adulto e perguntar como é que põe um elefante na geladeira, o adulto ele vira as costas. Se você perguntar para a criança, ela vai falar: abre a geladeira, tira a girafa, põe um elefante, fecha a geladeira. A questão é, o óbvio é o mais difícil. E o óbvio só é óbvio para nós porque a gente olhou muitas coisas. E isso é uma das coisas que a gente tenta conversar com as pessoas, e a rede social tem essa função, pelo menos para a gente, em relação ao que é essa capilarização da rede digital, para trazer esse óbvio, o óbvio ululante, né? Como algumas pessoas ainda gostam desse termo, porque ele está tão escondido entre sequências e pessoas que falam de dificuldades para vender facilidades, que, sabe, fica tudo muito por trás de um véu de interesse, onde você, né, às vezes tem que fazer um movimento contra a corrente para falar: calma, não é nada disso, é só isso aqui, né? Lembra? Abre a porta da geladeira, coloca a girafa e fecha e pronto. Tem eu costumo dizer assim que você atingir um certo grau de performance na leitura, nos estudos, no treino, na dieta, no profissional, é uma coisa que tá exatamente isso, cara. É uma coisa que tá na sua frente, palpável, fácil de enxergar, só que pelo fato de ser tão simples, muitas vezes você ignora aquilo e acha que não é daquele jeito. Porque por vezes você quer um resultado mais rápido, ou você atribui ao fato da simplicidade uma incapacidade de gerar um desfecho
produtivo para você. Quando um paciente chega, quando eu falo com alguém nas minhas aulas e tudo mais, as pessoas perguntam, cara, como que eu aprendo mais? Como que eu faço? O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que tomar? É Tomar. geralmente isso, cara, a pergunta. O que que eu tenho que tomar para conseguir aprender mais? Eu A falo, quinta cara, série você coça tem quando que... fala. Aí você quer, tipo, a fórmula Cara, mágica, você né? tem que dormir bem, você tem que ter um alerta, você tem que ter uma boa capacidade de uma boa alimentação para pelo menos dar os nutrientes suficientes para o seu corpo. Você tem que estar organizado, porque a desorganização é mãe da procrastinação. Se você é uma pessoa desorganizada, vai ter mais chance de você procrastinar. Só que quando você fala isso para as pessoas elas têm uma tendência de achar que que elas já tentaram fazer aquilo e, na verdade, quando você for olhar, elas não tentaram ou tentaram por 2, 3 dias e isso não é tentar. Você nem deu tempo de conseguir que o seu corpo automatizasse alguma coisa ou outra. E as pessoas, muitas vezes, elas negligenciam o óbvio e tentam ir sempre para um lado mais elaborado, que acaba, eventualmente, caindo em psicoestimulantes, psicofármacos, estratégias mirabolantes de leituras de 200 páginas em 4 minutos, 5 minutos. Pra pegar atalhos, né? Cara, não funciona, cara. Além Não de ser o funciona. oposto da performance, né? Porque a Exato. performance é você conseguir fazer e conseguir ter o resultado. Imagina o seguinte, performance é ter um carro que chega a 300 por hora. Se ele fizer curva, não é performance, é suicídio. Então, dentro daquilo que a gente reconhece como performance, não existe só o conceito do fazer, existe o conceito do ganhar o benefício fazendo isso. E o benefício proporcional, né? A gente pega, por exemplo, tem muitas pessoas que elas travam guerras pírricas diariamente, né? Lembrando pra galera, né? Por que a gente chama de guerra pírrica, né? Porque Pirro Céfiros foi um general que ele, para conseguir ganhar uma guerra, ele dizimou o exército dele, acabou com o exército dele. Então ele ganhou a guerra, mas ele acabou com o exército dele e ele ficou completamente indefeso depois disso. O que a gente vê as pessoas hoje? Para elas conseguirem fazer aquilo que elas acham que elas devem fazer, no intuito de obter aquilo que elas desejam, elas acabam com todos os seus recursos. Elas querem ficar acordadas 18 horas por dia. Elas querem como é que eu consigo sobreviver dormindo 4 horas por dia. Ora, a gente fez isso, mas em situações de extrema necessidade, não por vontade. E eu chamo a atenção para isso porque é um experimento muito simples. É você pegar o seu final de semana e ponderar o quanto você odeia segunda-feira. O quanto você odeia segunda-feira, ele está exatamente proporcional ao quanto você tem um final de semana desregulado. Ah, não, eu tenho aquela. A pessoa ela tem aquela agonia que aí sexta-feira tem que sair, tem que voltar às 3 da manhã para casa, aí faz um after, aí o pessoal vai embora às 10 da manhã, aí dorme o dia inteiro, aí sábado sai à meia-noite e volta para casa no meio-dia do dia seguinte. Lógico que você vai odiar segunda-feira, você tá acabado, né? E se você não presta atenção nisso, você escuta coisas como, por exemplo, você tem aqui um psicólogo falando para você precisa dormir, você precisa comer. Aliás, até porque isso daí vira gatilho para você ter situações ruins psiquicamente, né? E você fala, ah, não, isso é besteira, eu preciso me divertir. Tá, mas quanto que você se acaba para você pseudo se divertir? Né? O quanto você se desgasta? E aí faz a ponderação, o quanto você se divertiu? Sabe, vira uma agonia, vira uma ação que na verdade, ansiosa, não é uma coisa saudável, né? E não que divertir-se seja saudável, mas a busca não ponderada da satisfação imediata e o prazer rápido, cara, sabe, a gente tem que parar e observar como é que essas coisas acontecem na nossa vida, senão a gente não vai ficar só com uma segunda-feira terrível, a gente vai ficar com uma vida terrível. E o problema é que esses comportamentos eu gosto de chamar isso de comportamento de soma zero. A pessoa ela faz tudo durante a semana e no final de semana ela volta para o ponto inicial e joga tudo fora o que conquistou no final de semana. Mas comportamento de geralmente soma zero. o que acontece quando o pessoal tá emagrecendo. Dieta, exato. Eles querem Exato. emagrecer, aí eles fazem tudo certo de segunda a quinta, porque sexta também já não dá, né? Uhum. Aí recupera Exato. tudo sexta, Exato. sábado e domingo. E o sábado e o domingo, o nosso cérebro ele consegue criar associações temporais. Vira o fim de semana do lixo, por exemplo, de tanto fazer, seria isso? E você começa a sentir um craving por fazer aquilo, porque já passou tantos dias de você não estar fazendo. Seu cérebro acostumou com aquele tempo. E muitos desses comportamentos de ninguém tá falando pra você não ter episódios hedônicos de prazer, sair jantar com a sua família. Exato. Ninguém tá falando isso. A gente tá falando
que existe um limite biológico que você não consegue negociar. É isso que o Muzi quis dizer. Você não pode... Perfeito. Se você passar aquele limite biológico, não adianta ficar putinho. Vai ficar com sono, vai ficar cansado, vai ficar meio deprimido, vai querer ter estratégias compensatórias. É inegociável. Você não dormir, você comer tudo errado, segunda-feira vai estar ruim. Aí muitas vezes a pessoa ela fica com raiva de não poder se divertir porque fica com ressaca e fica mal. Mas não é nem culpa sua, vai ser assim. Não interessa se você concorda ou não. E esses comportamentos, muitas vezes, eles são o que a gente chama na psicologia comportamental de comportamentos regidos por regras. A pessoa cria uma regra na cabeça dela que se divertir é aquilo. Uhum. Eu só me divirto se eu fizer aquilo. Agora, olha que louco, né? O pessoal tá sempre buscando alta performance. Eu imagino que quando a gente soltar esse vídeo, vai ser super buscado. As pessoas vão ouvir, vão prestar atenção e tudo mais. E aí, porque elas acham que alta performance é sexy, é legal e vai ser incrível. E é monótono, no final das contas, né? É chato. Exato. E é muito louco como a gente, hoje em dia, a gente convive com muita gente que vive em alta performance. Vocês, eu imagino que vocês vivam em alta performance, o Bruno. E aí, eu olho o nosso final de semana e a nossa semana e é quase igual, né? Na verdade, o final de semana a gente gosta mais porque a Rotina. gente pode fazer as coisas chatas com mais calma. É. Que é acordar na hora certa, né? Pegar o sol, treinar, comer na hora certa e fazer tudo na hora certa, com calma, sem se preocupar em ter os compromissos de trabalho que a gente também faz durante a semana. O que uma pessoa que busca alta performance jamais deve fazer. E também o que uma pessoa que, poxa, se identificou como num ambiente ruim, né, com hábitos ruins, o que ela deveria fazer para começar? Eu acho que a pessoa que busca alta performance jamais, em hipótese alguma, deveria negligenciar o sono. É o ponto mais importante para você. Pra mim é o ponto mais importante. E eu consigo explicar o porquê rápido, vou ser superficial, mas acho que vai ser suficiente para entender. É no sono que as modificações induzidas por estímulos sensoriais quando você está acordado se consolidam e se concretizam. E a alta performance nada mais é do que o aumento da eficácia da atividade sináptica do seu cérebro em circuitos neuronais que a gente chama de engramas. Existe um processo chamado long-term potentiation, que é basicamente a memória descrita a nível celular, que se traduz, e hoje é a melhor explicação para uma memória funcional, que a gente fala de memória no cotidiano. Esse fenômeno foi descoberto por o Eric Kandel, que deu um prêmio Nobel para ele em 2000, depois de muitos anos de pesquisa. E hoje a gente tem um razoável grau de certeza que num contexto de privação de sono crônica, esse fenômeno ele é atenuado. Não é que é inibido. Você aprende quando você dorme mal, você consegue aprender, mas atenua. Então, na minha humilde opinião, com tudo que eu já estudei sobre cérebro, na medida em que você negligencia o seu sono, você está jogando água numa fogueira. Não necessariamente vai apagá-la, mas você está impedindo que ela fique muito maior. Olha, alta performance, para mim, eu acho que a pessoa precisa se lembrar da infinita capacidade que ela tem de criar argumentos para satisfazer a si própria. A gente tem 6 sentimentos básicos: tristeza, medo, raiva, desdém ou repulsa, surpresa e alegria. E desses, o que a gente tem mais habilidade de usar é a repulsa. Não, é a fábula da raposa que adora uvas, e aí ela olha aquela uva que está muito alta, e quando ela percebe que ela não consegue, ela faz o quê? Também deve ser azedo e não deve ser doce. Sabe? A gente é capaz de criar esses argumentos. Quando você deseja alguma coisa, o que é o mais difícil? É você criar contra-argumentos para o argumento que você automaticamente já cria para você. As desculpas que você automaticamente se dá. Eu falo para meu paciente, cara, se você argumentar comigo, eu vou concordar com você. Porque aquilo é o que você sente. Agora, você concorda que aquilo que você deseja está acima do que você sente nesse momento? O seu desejo está lá na frente. Se você não souber criar uma consciência melhor de quem você é, quem você gostaria de ser,
e que a tua função aqui na minha frente é para te oferecer uma estrada para você chegar lá, vai ficar muito difícil a gente construir alguma coisa. Eu vou ser só mais um médico, assim como você passou em 15 antes, eu vou ser o 16º. Né? A equipe de nutrição vai ser mais um nutricionista, a equipe de treinador vai ser mais uma equipe de treinador. Ou então, a gente discute as suas metas. E você observa dentro de você o que é realmente que você quer. Se você está querendo uma coisa que é irreal, você está querendo uma coisa real, né? Ah, eu não posso querer ter um carro, sei lá, de 4 milhões de reais e gastar 10 mil reais de seguro. Né? Isso não vai acontecer. Ah, eu quero um carro baratinho, né, de 4 milhões de reais de manutenção barata. Não existe isso. E dentro daquilo que você vai ser exigido na alta performance, é como você comprar um carro de muito alto luxo. Né? Você vai ter um custo gigantesco. Você vai ter que dedicar 2 horas por dia para manutenção disso no exercício. Você vai ter que se dedicar uma parte daquilo que é o seu horário da manhã que você usaria para você fazer uma refeição. Você programando as refeições que você vai levar no dia. Basicamente, você vai sentir que a segurança do seu dia está nas refeições que você consegue carregar com você. E isso para você não pode ser um esforço, não pode ser um suplício, não pode ser um sacrifício. Né, que é uma das coisas que muitas vezes eu olho, às vezes, algumas pessoas contando sobre, né, a sua vida atlética e eu vejo elas reclamando. Cara, fala daquilo que é a tua gratificação, fala o que é o reconhecimento, fala o que o exercício te ajuda, das coisas que você perceberia que você não conseguiria resistir se você não tivesse uma mente que é todo dia, né, assaltada por esforço, no limite, dor, dificuldade, cansaço. Né? O que a gente ganha com o exercício, Malu, não é o corpo que a gente carrega. O corpo que a gente carrega é o sinal do nível de estresse que a gente consegue suportar. E se você tem um físico que é um físico marcado por aquilo que você consegue suportar de esforço, né, a única coisa que você precisa fazer é lembrar que o alto desempenho é que você se dá bem em todas as áreas da sua vida. Finalizando, o alto desempenho não é você ser mais forte, não é você ser mais rápido, principalmente às custas de outras coisas na sua vida. Sua vida com seus filhos, seu tempo com a sua mulher, seu tempo com seu marido, seu tempo com a sua família, o seu trabalho. Se você piora no seu trabalho, na sua família, nos seus amigos, para você ficar com um abdômen de gominho, isso não é esforço. Aliás, isso não é alto desempenho. Isso é falta de prioridade. Ou falta de noção do que é importante na sua vida. O alto desempenho é quando todas essas coisas se comunicam. E às vezes a gente até deixa de ter um abdômen com mais gominho, por quê? Porque ele não equilibra bem com o resto. Mas quando a gente equilibra tudo, a gente consegue chegar em absolutamente onde a gente quer. Por quê? Porque a gente consegue controlar todos os contra-argumentos que a via natural vai fornecer pra gente, porque a gente quer ficar mais 5 minutos na cama, que vira 1 hora, comer mais uma batata frita, que vira 3 lanches do fast food, ou então passar um final de semana sem fazer absolutamente nada. Onde, se você tivesse acordado mais cedo, fizesse uma caminhada no parque tomando o sol da manhã, você estaria vivendo muito melhor. Eu tenho um bordão que eu sempre repito, que é dominar o seu corpo é o primeiro passo para você dominar a sua mente. E acho que quando a gente está falando aqui de exercício, aí fala de sono, a gente está falando de hábitos, que é coisas muito materiais e que a gente pode controlar. É mais fácil, é mais palpável, e isso é muito legal. Mas isso reflete na nossa mente. E eu vi uma vez você falando isso, Muzi, ou não sei se foi num banho, de vez em quando eu assisto. E aí eu lembro que você falou algo sobre que a musculação não é sobre construir músculos, é sobre o esforço e o desconforto que você tem ali e que você leva isso para sua vida. Então, é muito você ter o hábito de ir lá, se esforçar e fazer o exercício, também vai te trazer essa resistência, né? Essa coisa de você conseguir suportar muito mais um desconforto, e isso você vai levar para sua vida. Você vai criar essa carcaça, talvez, né? Sim. Então, acho que é muito importante quando a gente fala de exercícios. Por isso que a gente fala de exercícios na alta performance. O que você falou de argumento eu achei interessante, né? Que se a pessoa começar a argumentar com você, você vai concordar com ela no final das contas. Tem um filósofo que ele até escreveu uma obra que vocês iam gostar, é o Bertrand Russell, Elogio ao Ócio. E o Bertrand Russell tem uma história sobre ele. Ele estava dando aula e durante uma aula ele disse que nada é mais perigoso do que uma premissa errada, um argumento errado na mão de uma pessoa inteligente. Porque ela vai partir de uma premissa falsa e conseguir te convencer do que ela quiser, porque ela é inteligente, ela tem bons argumentos, né? Mas se parte de uma premissa falsa, a conclusão vai ser errada. E quando ele falou isso, um aluno do fundão da sala levantou a mão e falou, bom, se isso acontece, então, você que é muito inteligente, né, parta de uma premissa errada
e convença todos nós aqui que você e o Papa são a mesma pessoa. Aí dizem que o Bertrand Russell olhou pro quadro, coçou um pouco assim o queixo e foi lá e escreveu: premissa errada. 0 é igual a 1. Isso matematicamente é errado, né? 1 é igual a 1. Ele colocou que essa era a premissa. Aí depois ele falou, tá, partindo disso, agora vamos colocar elementos verdadeiros, né? Vamos somar mais 1 de ambos os lados da equação. Ficou aqui 2 é igual a 1 agora, né? 1 é igual a 2, na verdade, estava 0 igual a 1. Ele falou, pois bem, né? No 2 a gente tem um conjunto formado pelo Papa e Bertrand Russell. Se 2 é igual a 1, Papa e Bertrand Russell são a mesma pessoa. Ele mostrando como através de um argumento falso, se o cara conseguir depois conduzindo através de coisas verdadeiras, chega onde você quiser. Então, se você quiser se convencer que você não consegue fazer as coisas, é a coisa mais fácil do mundo de acontecer de fato. Sim. E a última pergunta era a continuação dessa. Se pro cara que viu que tá todo cagado, o primeiro passo para sair de uma situação ruim e caminhar para uma vida de alta performance? Ele já deu, ele viu que ele tá todo cagado. Exato. Esse é o era que eu ia primeiro passo? responder, cara. É o que eu ia responder. O primeiro passo é você saber o que tá errado. Bom, E aí, pra você saber o que tá mulher. errado, você precisa ter acesso à informação, cara. Que é o que a gente tenta trazer em podcast, que vocês dão esse espaço pra nós, etc. bom, perfeito.